E nesse caso, então, uma política fiscal mais amiga das empresas seria o caminho a seguir do ponto de vista nacional. Sem dúvida, e eu sempre defendi isso. Aliás, na altura, logo que entrei no governo anterior, criou-se uma grande tempestade, porque eu disse claramente que nós tínhamos que reduzir a taxa de IRC. Fico contente por este governo ter posto isso no orçamento, ainda é muito tímido, mas Uhum. a questão é o seguinte: se a Mónica analisar, e os dados são objetivos, eu não, não sou político, não vou fazer nenhuma carreira política, mas eu acho que o país tem que discutir estas questões. Nós temos uma política fiscal que muitas vezes não é inteligente. Nós temos uma taxa nominal de IRC que é grande, ainda por cima, se adicionarmos as derramas estaduais e Exato. municipais, ela é das maiores da OCDE, mas depois o que é que fazemos? Temos uma série de mecanismos de incentivos, e as empresas, de facto, a taxa efetiva que pagam é abaixo da taxa nominal. E a minha proposta, desde logo, é para a taxa efetiva ser igual à taxa nominal, baixarmos pelo menos nessa proporção, que é o que as empresas pagam, Uhum. porque nenhuma empresa no país paga os 31,5% que estão. Claro. E, portanto, nós temos isto. E porquê é que eu digo que isto é crucial? Quando discuto com os investidores internacionais, eles olham para estas questões. E é Claro. evidente que o nosso país tem um conjunto de atrativos que são muito interessantes, e por isso é que atraímos investimento direto estrangeiro a uma escala sem precedentes. Repare que em 2023 conseguimos atrair mais de 1.000 milhões de euros, comparando com 2022, investimento direto estrangeiro produtivo, através da AICEP, que chegou aos 3,6 mil milhões de euros, mas estamos a atrair isso porque o país é um país estável, tem estabilidade política, é por isso que é muito importante manter-se essa estabilidade política. É um dos países mais seguros do mundo, tem, a nível dos recursos humanos, é o terceiro país na União Europeia que mais engenheiros forma por ano. Muitas destas empresas internacionais vêm até É nós isso que porque procuro. veem isso e procuram parcerias tecnológicas e de engenharia, mas nós temos também de ter um regime fiscal que seja suficientemente atrativo para consolidarmos e sedimentarmos todo este processo Do de seu ponto de desenvolvimento. vista, veria com maus olhos um chumbo do Orçamento do Estado por parte do Partido Socialista, eh, tendo em conta, ou se assentarem essa justificação na descida de um ponto percentual do IRC? Repare, eu penso que o secretário-geral do Partido Socialista foi muito claro. Ele é um negociador experimentado, é um político experimentado. Ele negociou os orçamentos da Jeringonça, são muito mais complicados. Portanto, ele traçou duas linhas vermelhas. Basicamente, numa o governo aceitou completamente, na outra completamente, ou pelo menos ficou a Sim, meio caminho. modelou. Na outra Uhum. também fez um movimento. É evidente que um orçamento de Estado tem uma miríade de pontos, De mas ele só medidas. traçou estas duas linhas. E eu espero sinceramente que no fim haja uma aprovação, porque eu sou favorável. O governo só tem 6 meses, só Uhum. está há 6 meses. E, portanto, nós temos que dar ao governo as condições também para ele operar e depois ser julgado. Eu sou contra as interrupções dos ciclos eleitorais, sou contra esta nova teoria que aparece agora, que é dos miniciclos Uhum. eleitorais. Eu acho que isso é gravoso para o país. O país tem que ter estabilidade, os eleitores pronunciaram-se, tem que respeitar integralmente a vontade dos eleitores. Já tivemos duas crises perfeitamente desnecessárias, a de novembro de 2021 e a de novembro de 2023. Exato. E a Mónica acompanha muito a execução dos fundos europeus. Repare que no TRR nós estamos a pouco mais de 30 meses de execução. E nesses 30 meses, 12 meses são de instabilidade política no país. Somamos a crise de 2021 a 2023. E sabe Exato. bem, quando há uma crise política, durante 6 meses, paralisa tudo. No governo anterior tivemos muito cuidado nisso, dizer que quem estava em gestão era o governo, não a administração, Uhum. para manter o Mas PRR acaba a sempre por ter funcionar, impactos. mas acaba, como sabe, por ter impactos. E isso é lesivo para os interesses do país. Acabou de dizer há pouco que de facto um orçamento de Estado é uma miríade de medidas e de artigos, e que de facto houve aqui duas linhas vermelhas que foram traçadas pelo secretário-geral do PS. Ahm, Quase que se poderia dizer que este é um orçamento, poderia ser um orçamento socialista. Eu não diria isso. Eu penso que o orçamento segue questões que foram fulcrais para a política dos governos socialistas e do Primeiro-Ministro António Costa. E eu acho que isso são pontos muito positivos do orçamento. Se ver, há claramente uma preocupação para reforçar os salários, reforçar os rendimentos. E se olhar para a trajetória dos governos anteriores, esse reforço aconteceu. Uhum. Em 2023, as remunerações no país, em média, subiram 8%, que é absolutamente extraordinário. No próximo ano, neste ano estão a cerca de 4%, e no próximo vai-se continuar essa trajetória. Penso que isso é muito importante. Também tem medidas muito positivas relativamente às empresas, como mencionamos, Uhum. não só esta do IRC, que a meu ver é positiva, mas outras medidas também vêm atrás, nomeadamente o regime de apoio ao investimento.
Portanto, o regime fiscal de apoio ao investimento, o E a RFAI, tributação autónoma, por com a exemplo, majoração de também? 30% das tributações autónomas, a sua redução, os incentivos também Acha que compensa, desculpe só interrompê-lo, acha que compensa o facto de não se ter ido tão longe na descida do IRC, como o executivo de Luís Montenegro pretendia? A tributação autónoma consegue compensar de alguma forma? Sim, eu penso que as tributações autónomas podem contribuir para isso e é um meio de compensação, não compensam totalmente, mas podem compensar aí. Agora, onde é que eu vejo que este orçamento não seria provavelmente feito pelo Partido Socialista? Porque nós no governo anterior, e eu era também um defensor disso, nós tínhamos um compromisso muito grande com a consolidação das contas públicas e a redução da dívida. Repare que em 2023, se for ver, a dívida pública reduziu-se 16 pontos percentuais. E neste orçamento a ambição é muito pouca, porque a redução é só de 2 pontos percentuais. Depois, quando vai ver em termos das cativações, que era uma crítica muito acesa feita ao governo anterior, as cativações sobem cerca de 54%, passam para 3,9 mil milhões de euros. Eu lembro-me de vários atores políticos dizerem que não tínhamos ministro das Finanças, tínhamos ministro das cativações. E agora, portanto, aí também acontece isso. Mas a questão fulcral é a questão da despesa. Nós tínhamos uma preocupação muito grande no governo anterior de controlar a despesa. Eu acho que, a meu ver, hoje até é excessiva. Houve um certo financeirismo, que é uma crítica que eu faço, porque parte do saldo orçamental, ou pelo menos uma pequena parte, devia ter sido utilizada para pacificar, pelo menos alguns setores que criaram erosão na sociedade. Mas há um perigo aqui, e a Mónica acompanha isto, nós este ano, só nestes poucos meses, temos um aumento da despesa primária corrente de mais de 8%. E repare que o saldo orçamental que está previsto para o próximo ano é de 0,3%. Se tem uma convulsão na situação internacional, é demasiado pequena. É demasiado pequena e nós podemos rapidamente, se não forem tomadas medidas e não tivermos muita atenção às contas públicas, voltamos a entrar em déficit. Isso é o pior que pode acontecer ao país. Eu recordo que o país hoje tem uma credibilidade financeira que está assegurada nos meios internacionais. É um país que é referenciado por toda a sua trajetória de redução da dívida. Como sabemos, criou outros problemas que eventualmente podiam ter sido sopesados na altura, mas isto é um acervo muito importante para o futuro do país. E com esta dimensão da despesa pública, muito provavelmente nós podemos ter esse tipo de problemas se não forem guardadas. Acha que o orçamento, por isso mesmo, por essa observação que está a fazer, que o orçamento é eleitoralista? Não sei, olha, há pessoas que interpretam nesse sentido, eu não quero fazer julgamentos desse teor, mas é evidente que se formos para eleições, que eu espero que não aconteça de forma alguma, este orçamento contribui em muito para consolidar a posição do governo face aos eleitores. Mas a experiência ensina e a vida ensina que o dar tudo a toda a gente chega a um certo período em que vão ter que se fazer as contas. E repare, nós temos um orçamento que é despesista, que é, do ponto de vista da política orçamental, é expansionista, num ciclo económico que também está a abrandar. Nós temos abrandamento, não só do crescimento do PIB, como o governo indica, das exportações, do consumo interno e atenção do próprio investimento. O investimento este ano, neste primeiro semestre, é de 0,8% do crescimento, é completamente um crescimento anémico. Recordo que no último trimestre do ano passado cresceu 4%. Portanto, há aqui indicadores que configuram que, se continuar uma política orçamental expansionista nesta fase do ciclo económico, mais à frente pode-se ter que se fazer um ajustamento quando o ciclo económico é mais desfavorável. E isso pode ter impacto depois na vida do país e das pessoas. E eu perguntava, politicamente, já me disse várias vezes que gostava de facto que o orçamento fosse aprovado. Vê essa aprovação ser feita via o principal partido da oposição, pelo PS, ou acha que mais uma vez André Ventura vai dar mais uma cambalhota e será ele que acabará por viabilizar o orçamento do Estado? Repare, eu respeito muito a vontade dos eleitores, sou profundamente democrata, eu acho que a democracia é realmente um sistema fulcral, até pela minha própria vida sou profundamente democrata, mas não há dúvida que o partido de André Ventura é uma espécie de eletrão livre da democracia portuguesa. E, portanto, com os eletrões livres é a mesma coisa na física, é muito difícil saber o que é que vai. Portanto, nós temos que ter previsibilidade, temos que ter sustentabilidade nas nossas opções, temos que pôr acima dos conflitos partidários, e a democracia é um regime conflitual, temos que pôr a questão do interesse do país, a seriedade e o rigor.
e dali, desse ponto de vista, pode-se esperar tudo menos isso. Portanto, Portanto, o não melhor é ser contaria com mesmo isso. Pedro Nuno Santos. Não contaria com isso. Nesta altura é a única hipótese que subsiste, não é? E vamos ver, portanto, qual é a decisão do secretário-geral do Partido Socialista, mas eu espero, com toda a sua experiência e a sua formação, e eu sei que ele tem um grande compromisso com o próprio interesse do país. Agora, depois há as questões internas do partido, o Partido Socialista é um partido muito plural, eu não sou militante, atenção, sou independente e continuarei a ser independente, mas é sem dúvida o partido que mais próximo me sinto. Já me referiu aqui várias vezes também a questão dos riscos que estão associados ao orçamento e à economia internacional. Acha que as previsões que estão inscritas no orçamento, do ponto de vista de crescimento, são excessivamente otimistas? Se olhar para a situação internacional, tem diferentes fatores. Há os índices a que eu presto muita atenção. Um é o índice do gestor de compras, que é o chamado PMI, o Purchase Management Index. O que é que se passa? É um índice que está a subir e está hoje muito acima dos 50 pontos, que é uma questão fulcral e é um indicador. Aliás, o antigo presidente da Reserva Federal Americana, o Alan Greenspan, terminou mal a sua carreira, mas ele disse um dia que se tivesse uma ilha deserta era o índice que ele queria para desenvolver a política monetária. Portanto, é um índice muito importante e é uma indicação favorável. Onde é que são os outros problemas? Por exemplo, é nos transportes internacionais. Se olhar para o índice global de transportes contentores, ele tem vindo a crescer. Os transportes marítimos, desde novembro do ano passado, quando começaram os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, subiu mais de 360%. Em termos dos custos. Se olhar para o Dry Baltic Index, que é o transporte de carga seca, também tem estado a crescer. E isto, ligado à situação política muito difícil que se vive hoje no mundo, não é só a situação na Europa, na guerra da Ucrânia, o conflito no Médio Oriente que pode desestabilizar o sistema energético internacional, mas é a situação muito tensa que se vive na China, sobretudo no Estreito de Taiwan. Para mim, Taiwan é o principal escolho geopolítico deste século. Porque Taiwan, a China está desesperada por controlar Taiwan. Taiwan tem a TSMC, uma das empresas mais importantes do mundo, domina mais de 50% do mercado de microchips de última geração, inclusive para a inteligência artificial generativa, e a China não tem hoje acesso a essa tecnologia. E essa tecnologia é absolutamente vital, porque ela vai formatar tudo é que são as cidades inteligentes, a nova geração de desenvolvimentos em múltiplas áreas. E, portanto, a situação internacional configura aqui um caso muito sério. Mas para nós, para Portugal, ainda mais séria é a situação na Europa. A Europa está aqui numa encruzilhada. A Alemanha França com déficits e a Alemanha está nesta situação por culpa própria, por miopia geopolítica. Há muita miopia geopolítica nos dirigentes europeus. Eu sou das pessoas que foi convidada no início deste século por vários deputados portugueses ao Parlamento Europeu para ir discutir com a Comissão Europeia a questão da energia. E levava sempre o mapa da Europa com a dependência dos países do leste do gás russo, alguns de 100%, 90%, a Alemanha já nessa altura 60%, e chamar a atenção é fundamental ligar a Península Ibérica através dos gasodutos, que nós já tínhamos nessa altura, com o Porto de Sines e os 6 ou 7 portos espanhóis, cerca de 50% da recepção do gás natural liquefeito na Europa. E a Europa não fez isso, não ligou. E hoje vai cometer também o segundo erro, que é não ligar, porque nós somos uma espécie de powerhouse na Península Ibérica, Portugal e Espanha, das energias renováveis. E repare que a Europa não fez isso. E as consequências são dramáticas. A economia alemã está em estagnação ou mesmo em retração, e isso vai acontecer. E qual é o problema para Portugal? É que 70% das nossas exportações vão para a Europa. E é por isso que, quando estava no Ministério da Economia, nós definimos uma espécie de hexágono em que estávamos a trabalhar, que opera na economia portuguesa. Um dos pontos é exatamente a capacidade de exportação, trabalhar com as empresas, não só o PT 2020, o PRR, para auxiliar as empresas nos seus programas de internacionalização e diversificarem as exportações da União Europeia. Algumas estão a conseguir. Nós temos uma galáxia de 52 mil empresas em Portugal que já exportam para 100 ou mais países do mundo. Portanto, as exportações são vitais. Depois é tudo aquilo que tinha a ver com a atração de investimento direto estrangeiro, em que, portanto, também se subiu e é fundamental continuar a seguir. É tudo o que tem a ver com a inovação. Portugal, em termos de inovação e registro de patentes, repare que éramos um país que não registrava patentes no passado, subiu 7,6% em 2022, mais 5,6% em 2023. Em 2023 registramos 300
29 patentes. O meu sonho é registarmos uma por dia, e no âmbito das agendas mobilizadoras ERR também está a ser impulsionado. Depois não podemos esquecer a força de trabalho. Nós temos hoje mais de 5 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal e 34% já têm formação superior. E isto é um investimento mais reprodutivo que nós podemos fazer no país. Não esquecer a qualificação e o desenvolvimento. E depois há outros fatores como as empresas tecnológicas. Sabe que estamos a ter cada vez mais empresas tecnológicas quando nascem como empresas globais. Temos mais de 4.000 startups e nós temos que apoiar, e revimos a lei das startups para lhes dar um impulso. Está a acontecer quando depois as empresas tecnológicas aparecem, elas têm um crescimento extraordinário, e é por isso que tecnologias de informação e comunicação e desenho de software é o setor da nossa economia que mais tem crescido nos últimos anos. Está a crescer 18% ao ano.